Vamos lá? Queria começar fazendo uma pergunta. Quem de vocês acha que recebeu, ou na escola, ou em casa, no seu contexto familiar, uma educação baseada em obediência? Então, me escrevam aqui. Quem de vocês acham que receberam uma educação de obediência, ou na escola, ou em casa? Temos pessoas aqui? Então, já tem gente aqui no YouTube dizendo eu recebi, no Instagram eu, em casa e na escola, eu. Que bom. Quem mais? Estão levantando, acenando, várias pessoas aí. Ótimo, esse é o primeiro passo. Eu recebi, então temos várias pessoas que receberam uma educação baseada em obediência, né? A segunda coisa que eu queria perguntar para vocês é: para você que recebeu uma educação baseada em obediência, você acha que hoje você reage com os outros em relação a essa obediência que você aprendeu a seguir? Você acha que a tua relação com o mundo, com os filhos e com as pessoas tem a ver? Ixi, o que aconteceu? Com essa obediência? Me respondam aqui. Quanto mais obediente, mais elogios eu recebi. Então, sim, né? A gente busca elogios. Eu era respeito baseado no medo. Então, vamos escrevendo aqui para mim se você acha que hoje você reage na sua vida, você faz as escolhas da sua vida, você reage com seus filhos baseado na educação que você recebeu. Então, estou escrevendo aqui totalmente, que sim, né? E por que eu quero começar com essa pergunta? Porque mesmo quem não teve uma educação baseada em obediência, que foram poucas pessoas, né? Que eu acho que não tiveram essa educação, que tiveram uma educação mais compatível com as suas questões individuais. As pessoas que receberam uma educação mais diferente ou mais livre, mesmo para serem elas mesmas, ainda assim hoje acabam, muitas vezes, quando é pai ou quando é mãe, sofrendo uma pressão social dos outros, para que você seja e crie pessoas obedientes. Ou às vezes da empresa, né? Para que você obedeça o seu chefe, para que você obedeça às suas hierarquias, né? Tem gente até no Instagram que está dizendo assim: olha, eu não vejo relação entre eu hoje e eu na minha infância, né? Na minha educação de obediência. Mas tem, tá? Tem total relação. Talvez para as pessoas que não veem relação já tenham tratado isso em algum ambiente, né? Ou numa terapia mesmo, ou em algum outro processo. Então, eu queria começar dando essa certeza para vocês. Toda pessoa que recebe uma educação baseada em obediência, salvo as pessoas que trataram essa questão, que tiveram essa oportunidade, talvez, até de rever isso, né, com os próprios pais, às vezes, ou com uma própria experiência escolar, vamos dizer, que depois pode ter tido umas experiências escolares melhores, ou com um líder melhor. Então, salvo essas pessoas que puderam ressignificar com alguma outra pessoa a sua obediência da infância, a gente traz essa questão da obediência internamente na vida adulta, né? E ela tem consequências diversas. Então, cada pessoa vai ter um tipo de consequência, dependendo da interpretação que eu dei para isso na minha infância, do que essa obediência me trazia, tá? Então, eu desejo que hoje vocês consigam, pelo menos, fechar um pouco quais foram as interpretações que eu fiz, né? Ou que a minha família fez e que eu não gostaria que os meus filhos fizessem, talvez, né? Ou os meus alunos fizessem, caso eu seja um dos professores que está aqui. E eu queria começar falando para vocês um pouco, então, primeiro dando essa certeza, existe sim uma relação muito forte, e a gente vai ver essa relação muito forte da educação que nós tivemos, principalmente nas escolhas que a gente faz para a nossa vida, pela busca de segurança, então, uma busca de segurança, uma busca de ter um trabalho muito bom, uma busca de sempre ter essa segurança financeira, isso tem a ver com uma educação de obediência na infância e na adolescência, uma busca de uma segurança nas relações, e quando essa segurança de alguma maneira é ameaçada, eu reajo de uma maneira muito negativa e desestabilizada, então tem a ver com essas questões assim de vida normais, que são características normais, vão me dizendo se vocês têm isso, e tem a ver na nossa vida adulta com ansiedade alta,
tem a ver com... Está tudo relacionado a uma crença específica que eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas que desencadeia ansiedade alta, dificuldade de lidar com frustrações, mesmo na vida adulta. Então, dificuldade de lidar com esses padrões que se quebram na minha vida, dificuldade de lidar com coisas que eu esperava que acontecessem e não aconteceram, né? Mesmo as pequenas até as grandes. E também dificuldade de lidar um pouco com quando alguém, principalmente os meus filhos e as outras pessoas que eu gosto, não acatam algo que eu estou pedindo ou solicitando. Então, eu vou buscar de alguma maneira ou de outra, esse respeito através da minha hierarquia ou da minha influência. E quando isso não acontecer, eu vou ficar muito chateado, ou muito bravo, ou muito triste, né? Alguma coisa eu vou ficar que vai me desregular um pouco, que vai me tirar do prumo, tá? Já vão me dizendo aí se vocês acham aqui, tem gente que está dizendo que sim, estou descrevendo, que bom, a ideia é essa. E estão me perguntando se tem a ver com busca de controle, sim. Até anotei aqui, ó. Ansiedade e controle, que ó, é uma das coisas que acontecem com a gente. Não necessariamente toda pessoa que controla ou toda pessoa ansiosa tá condicionado a uma educação de obediência, tá, gente? Então, não é um sine qua non, assim, não é uma condição específica de toda pessoa ansiosa e controladora tem isso, mas está fortemente relacionado. Então, vocês vão ter que olhar também um pouco para a história de vocês e a gente vai ter que olhar caso a caso. Vamos para as características, que eu sei que tem gente que gosta de anotar, né? E eu vou fazer um exercíciozinho para ajudar vocês no final. Na verdade, é um exercíciozão, porque é um exercício que ajuda muito, tá? Então, assim, tem estudos sobre a obediência como uma característica de influência social. A obediência não é uma característica biológica. Para todo mundo que já viu uma criança na vida, ou que se lembra de quando era criança, ou que já teve um filho, sabe que a gente não nasce com um gene da obediência. A gente nasce, aliás, não sem esse gene, né? A gente nasce pronto para tentar chorar as nossas necessidades. Necessidade de fome, de colo, de sono, de tudo isso. Então, a obediência não é uma característica biológica, ela é um aprendizado social. Isso quer dizer que talvez se você tivesse me deixado na selva, eu não teria desenvolvido essa característica de obediência, né? Eu ia ser uma pessoa muito mais da intuição e do perigo do que da obediência, que são coisas diferentes. Uma coisa é eu aprender a ler o cenário, ter medo e seguir algumas regras que me mantêm e que mantêm os outros seguros, como não furar o sinal vermelho, como não sair queimando as coisas por aí, como não estragar coisas que não são minhas, né? Isso é diferente de eu ter uma obediência de construção social, de eu achar que eu tenho que respeitar e ser reconhecido pelas minhas hierarquias. Então, o que é a obediência? É uma influência social, ela é aprendida, ela não é biológica, e ela está totalmente ligada ao meio, e ela está ligada intimamente à minha necessidade de reconhecimento, tá? Necessidade de reconhecimento, sim, eu vou explicar por quê, me digam se está muito confuso ou se vocês estão me entendendo, tá? Então, os estudos que a gente tem um estudo muito antigo sobre obediência, que é um estudo que, inclusive, foi horrível, porque ele é um estudo completamente antiético, que foi feito por um psicólogo e sociólogo, onde ele pegou algumas pessoas com características fortes de obediência e falou para essas pessoas que, nesse experimento, elas deveriam dar um choque de uma carga, eles mentiam a voltagem, né, desse choque, eles falavam que a voltagem era maior do que ela realmente era, e tinham que dar um choque nas pessoas que estavam participando do experimento, e essa era a ordem do experimento. E, obviamente, que isso é um estudo que foi muito mal falado, porque, óbvio, isso é a melhor maneira da gente estudar a obediência, mas ela começou a ser estudada, então, há 55 anos atrás, com esse estudo, porque desde aquela época, os psicólogos e os pesquisadores já se perguntavam por que é que tem algumas pessoas que seguem tanto uma ordem hierárquica e por que é que tem pessoas que não seguem uma ordem hierárquica. E, obviamente, as pessoas que tinham um alto índice de seguir ordens de obediência, muito relacionado a experiências de obediência na infância,
foram aquelas pessoas que sim, mesmo sabendo que era errado e que o outro ia sofrer, mesmo contra seus próprios princípios éticos, deram um choque nas outras pessoas, né? Então, nem preciso dizer porque que esse estudo foi super mal falado, até hoje tem estudos falando desse estudo, né? Então, assim, não é algo que a gente possa negar que a obediência, ela é uma característica de influência social. E o que quer dizer isso? Então, vamos pensar uma criança que tem muitas experiências com a hierarquia. Quem é a hierarquia de uma criança? Vamos lembrar da gente na infância. As nossas hierarquias são nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossos professores, né? Essas pessoas mais velhas que a gente. E vamos supor que quando criança eu escutei muito as seguintes questões. Você precisa obedecer mamãe e papai, porque mamãe e papai sabem o que é melhor para você. Você precisa dizer para a gente, você precisa fazer o que a gente está te falando para fazer, porque a gente que manda nessa casa. Você precisa respeitar a gente, porque a gente é mais velho, então o que o mais velho fala, você faz. Vai para a escola, respeita a professora, o que a professora mandar, você faz. Vai para a casa do seu avô, respeita seu avô. O que o seu avô mandar, você faz. Quase todos nós escutamos isso sem malícia nenhuma, com uma tentativa de educação boa, né? Uma tentativa de educar o meu filho para o mundo. Na é verdade, a gente não escutou isso tentando ser educado de maneira positiva para o mundo. Agora vamos pensar, a gente criança escutando isso das pessoas que mais deveriam nos proteger, meu pai e minha mãe. À medida que eu vou escutando isso do meu pai, da minha mãe, depois das hierarquias, e eu vou fazendo aquilo que os outros, que têm uma hierarquia mais que eu, querem, eu começo a receber elogios, certo? E aí eu começo a condicionar a obediência a ser aceito e amado e ser reconhecido, tá? Então eu condiciono dentro do meu cérebro essa minha aprendizagem infantil, é como se eu fechasse um processo de que todas as vezes que eu sou obediente e que eu fico quieto e que eu faço exatamente o que a hierarquia quer, eu estou sendo um bom menino, uma boa menina, estou sendo reconhecido, estou sendo amado, e enfim, né? Estou sendo aceito. E isso tem essa crença de estou sendo amado, aceito e reconhecido, é uma das crenças que a gente mais busca suprir na nossa vida, tá? Estão me perguntando se pode acontecer de uma criança com uma educação rígida, mesmo sendo obrigada a obedecer, se tornar um adulto avesso às regras e à hierarquia? Pode. Eu já vou falar das consequências. A gente tem duas consequências, né? Ou a gente fica passivo, ou a gente se torna avesso à hierarquia, né? Então, sim, pode acontecer sim. Depende aí dos processos que as pessoas fizeram. Acho até que, de alguma maneira, isso não é tão ruim, né? Só que algumas vezes isso se torna uma patologia também, né? O não seguir regras e tudo. E aí eu passo a obedecer e a fazer mal às outras pessoas por causa disso. Então, pode acontecer. A gente vai ter esses dois extremos. Mas vamos pensar que eu cresci e comecei, então, a aprender, porque a gente aprende por assimilação, a gente aprende por busca de memória. Quem me assiste aqui há muito tempo, todas as minhas aulas e lives eu falo isso. Então, eu crio as minhas memórias de infância do 0 aos 6 anos, de acordo com as minhas experiências repetidas de vida. E aí eu fui lá, senti que eu tinha uma necessidade de gritar, porque eu sou criança, eu tenho impulso. Gritei, mandaram eu cala a boca que nessa casa ninguém grita. Quem disse isso? Alguém hierarquicamente maior que eu. Como eu aprendi que eu preciso obedecer à hierarquia, eu calo a minha boca, controlo todos os meus desejos e impulsos, em detrimento de que quando eu faço isso, papai, mamãe, tio, titia, professores começam a gostar mais de mim. Dá para entender como a obediência cria e condiciona a gente a ter uma crença de que para ser reconhecido e aceito, eu preciso ser obediente? Escrevam aqui, vocês que estão assistindo esse vídeo. Dá para entender essa correlação agora de como que ela acontece? É quase que uma linearidade, né? A gente tem isso hoje nas organizações, inclusive, né? Eu trabalho muito com organizações, o tanto de gente que fala, a gente quer que as pessoas sejam autônomas, que elas deem ideias, que elas desafiem o status quo, e quando as pessoas fazem isso, elas sofrem moralmente, elas são punidas.
Então, fazendo essa linha para vocês entenderem o que cria na gente esse processo de obediência, tem algo que é a cereja do bolo, que geralmente, quando eu não sigo a obediência, eu também tenho um retorno, e geralmente este retorno é a punição, ou a punição moral, ou meus pais, meus professores falam: estou triste com você porque você não fez o que eu queria. Ou eu falo: não gosto mais de você porque você não fez o que eu queria. Ou eu falo: não quero mais falar com você porque você não fez o que eu queria. Ou eu bato, ou eu xingo, ou eu deixo de castigo, ou eu brigo, né? Tudo isso são punições. Nossa, Franciele, mas sério que tudo isso são punições? Gente, para o nosso cérebro, tudo isso entra no mesmo lugar de punição. Ou seja, ao invés de alguém entender isso que está acontecendo comigo, me explicar, me engajar, a pessoa simplesmente está me dando algum tipo de punição moral que vai fazer eu parar, tá? Então, para vocês entenderem também que a obediência, ela sempre vem de a gente ser condicionado a obedecer hierarquias, também está sempre condicionado ou a um reconhecimento muito positivo quando eu faço, ou a uma punição muito negativa quando eu não faço, né? E agora, estão me dizendo aqui sim, verdade, isso faz muito sentido, né? Vão aqui me dizendo também se isso faz sentido para vocês, se está dando para entender. E aí, o que vai acontecer? A gente sabe que, infelizmente, muitas das escolas que a gente estudou quando criança eram baseadas na obediência. Então, a gente tinha meio que isso em todo o contexto social. A gente tinha isso dentro de casa, a gente tinha isso na casa dos tios, a gente tinha isso dependendo dos avós, né? Sim ou não. Às vezes, os avós eram mais flexíveis na obediência, né? Talvez porque já tivessem entendido que não precisava, né? Em todos esses contextos e sistemas sociais. Se a gente for pensar hoje também, a política usa de uma manipulação em massa baseada nesse conceito de que a gente vai ser punido, né? Para alguns casos, para impunidade, por exemplo, isso é uma coisa positiva, né? Para a pessoa não cometer crime, senão ela será punida. Mas aí agora a gente vai para o moral da história, tá? Eu nem vou falar de todos os estudos para vocês, porque eu acho que isso vai embolar a cabeça de todo mundo. Um desses estudos eu coloquei no Instagram, no meu Telegram hoje. Quem quiser ler, é um estudo que está em inglês, mas está lá, é um dos estudos. E aí, então que a gente aprendeu a ser obediente? Com a repetição de punição ou recompensa. E com as frases de que você precisa fazer o que eu mando, quem manda nessa casa sou eu sou adulto, eu sei mais. Você precisa fazer o que os adultos estão te falando. Também nas questões subliminares de que eu conto que um adulto fez algo comigo e meus pais não acreditam, ou os meus professores não acreditam, então eu começo a ter experiências na minha vida aonde eu, por ser criança, sou subjugado, ou adolescente, né? Eu sou subjugado só porque eu sou menor. E isso é um reforço que quer dizer que sempre quem é maior ou mais poderoso ou hierarquicamente mais importante vai ter mais razão do que eu, certo? Então, esse processo todo, os estudos científicos que conseguiram depois, mais tarde, estudar isso com eletroencefalograma, conseguiram entender que quando a gente toma uma decisão baseada nessa obediência, baseada na questão da influência social, a gente estabelece dentro do nosso cérebro muitos conflitos cognitivos. O que são conflitos cognitivos? A gente entra em conflito, a gente cria ansiedade, a gente cria um sentimento de menos-valia e as nossas emoções começam a ficar totalmente alteradas. Então, dentro do nosso cérebro, mesmo como adulto, quando eu sigo uma obediência, eu entro em alteração interna e a minha cognição não consegue, como se ela não conseguisse seguir o seu curso natural de olhar o que está acontecendo, de olhar para a minha emoção e de olhar o que ela faz com isso. Como as minhas memórias de obediência são memórias muito fortes, eu vou agir de acordo com as minhas memórias, tá? Aqui em casa, vivo na luta para criar minha filha diferente, mas é muito difícil pessoas respeitarem, inclusive o meu marido. Isso é muito comum. Mesmo na infância, eu driblava a obediência, só podia brincar se arrumasse a cozinha.
Eu chamava as amigas para ajudar, né? É isso mesmo. E aí tem uma questão do homem e da mulher, porque se a gente for pegar a nossa criação antigamente, tinha uma questão do sexo masculino também, obviamente, o homem que era o dono da casa e que você devia, como criança, um respeito maior e uma obediência a ele, né? E era isso que meio que socialmente significava que ele era um homem competente dentro do seu papel social. Então, para os homens, infelizmente, não para todos, mas para a grande maioria que teve esta criação, é um pouco mais difícil mesmo. E para as mulheres está muito ligada à maternidade, né? Se meu filho não faz aquilo que eu mando, eu não sou uma boa mãe, porque eu tive essa criação. Eu não estou conseguindo criá-lo para a sociedade. O que é uma balela, é outra das balelas que eu sempre trago aqui para vocês e que não tem base científica nenhuma, né? Então, vamos entender um pouco o que a gente faz. Respondam aqui para mim. Se você, hoje, vamos supor que a gente tenha uma cabeça limpa. Limpa de nada, já tratei tudo, tô maravilhosa e tal. Se hoje eu tenho uma situação e nessa situação, dependendo do que eu fizer, eu tenho duas alternativas. Ou eu faço A e serei punido, vão brigar comigo, vão me olhar torto, vão dizer que eu não sou boa mãe, vão dizer que eu não sou uma boa profissional, vão dizer que eu sou revoltada. E B, se eu agir de maneira diferente, vão dizer que eu sou ótima, que gostam de mim, que eu sou muito agradável. Qual vocês acham que é a minha tendência ou a nossa tendência de reação? Agir para agradar e para ser recompensada, muito bem recompensada moralmente, ou agir para ser punida, né? Então, óbvio, né, gente, que a gente biologicamente evita punição. E isso é biologia, a gente se afasta de ameaça, tanto a ameaça social quanto a ameaça física. Vamos pegar agora o exemplo do coronavírus, né? Se eu consigo racionalizar e entender, eu não vou lá para a pessoa que está com coronavírus dar um beijo, um abraço nela para eu pegar, entende? Eu vou fugir das minhas ameaças de vida, né? Então, o que a gente aprendeu com essa educação de obediência? Às vezes até a dar mais leve. A gente aprendeu a fugir dessa punição, porque o que tinha a ver essa punição? Essa punição sempre reforçava a crença de que toda vez que eu não sou obediente, eu não sou reconhecido, eu não sou competente e eu não sou amado. E para quem já assistiu qualquer aula minha sobre crenças, vai entender o impacto negativo que isso tem na nossa vida, tá? Então eu começo a agir pelo medo de ser punido. E aqui estamos. O que isso desenvolve na gente? Dificuldade de lidar com a frustração, dificuldade de lidar com os eventos e com as mudanças que acontecem que não estavam de acordo com as minhas expectativas, tá? Legal. Ansiedade e controle. Então, algumas das ansiedades, principalmente essa ansiedade do eu não posso errar, eu não posso fracassar, eu preciso ser reconhecido, tá geralmente ligado a uma criação de obediência. A tal síndrome do que eu chamo a síndrome do bom menino ou da boa menina, ou seja, eu me torno um filho perfeito, um esposo perfeito ou perfeita, um funcionário perfeito, eu digo sim para tudo. Eu carrego o mundo nas costas e eu estou sempre em paz, né? Quem é que conhece essa síndrome do bom filho ou do bom menino? Então, que não necessariamente essa é uma questão boa para a saúde mental, né? Hoje em dia, muitas das pessoas que eu atendo, que me procuram nas empresas ou individualmente, sofrem porque vivem de acordo com o que o outro deseja, de acordo com o que o chefe quer, de acordo com o que os meus pais queriam que eu fosse, e não de acordo com aquilo que eu realmente quis, né? A outra coisa que acontece na vida adulta, é a falta de saber das suas emoções e desejos, então a capacidade de se autorregular está totalmente ligada a isso. O que a gente costuma fazer? Ou a gente não aprende a se regular, e aí que vocês estão dizendo que é a rebeldia, porque isso me enfurece tanto que eu brigo, eu começo a brigar, eu me torno rebelde, eu não aceito mais nenhuma regra, o que também é algo disfuncional, né? Porque eu também não estou sabendo lidar com a situação e a maneira que eu consegui foi gritando para todos os cantos que eu não aceito, tá?
Porém, é algo disfuncional na vida adulta, gente. Se uma criança faz isso, ela simplesmente está dizendo a você indiretamente que você está tentando moldá-la pela obediência. Se uma criança, vou repetir, se uma criança faz isso, ela está primeiro sendo criança, primeiro tendo um impulso infantil. Até os 15, até os 25 anos, a gente tem impulsos infantis. Até os 14, a gente não tem controle de regulação emocional da maneira que a gente consegue ter como adulto. Então, quando eu reajo, eu provavelmente estou reagindo à tua maneira de me moldar à obediência. Quando criança, gente. Quando adulto, isso já se torna uma disfunção, porque a gente começa também a tornar isso muito generalista para tudo e todos na minha vida, tá? Fran, qual porcentagem você acredita que o caráter de criança é definido pela criação? Porque acredito que as pessoas já nascem com a personalidade própria e que muitas vezes criadas da mesma casa. Não tem nenhum estudo científico que diga que as crianças já nascem com a personalidade própria. A personalidade também tem uma questão de construção social. A gente nasce com genes específicos que nos conduzem a ter uns comportamentos específicos. A gente nasce com características muito pessoais, mas a maneira com a qual a gente lida com a vida é moldada pelo meio. Assim, ela é moldada pelo meio, tá? Eu sou filha do meio, meu irmão é 10 meses mais velho do que eu e minha irmã é 11 meses mais nova do que eu. Pense numa situação, os filhos do meio costumam sofrer muito esse conflito da obediência e sabem, talvez até mais do que isso. Os filhos mais velhos são os que mais têm dificuldade, né? Os filhos que vêm depois costumam, por observação, às vezes conseguir se desatar um pouco desse processo de ser tão obediente, né? Ou de querer ser tão amado pelo pai e pela mãe através da sua obediência. Mas deixa eu continuar. Então vamos lá. Vou repetir porque me enrolei. Dificuldade de lidar com a frustração na vida adulta, ansiedade, controle, síndrome do bom menino e da boa menina, falta de saber das suas emoções e desejos, relações abusivas, ou eu me torno um abusador, porque eu aprendi que eu posso e que se eu sou hierarquicamente mais do que você, eu tenho o direito de te abusar. Afinal, foi isso que eu aprendi com os meus pais. Eu aprendi com os meus chefes, eu aprendi com os meus professores. Então, você é uma criança, eu abuso de você. Eu não estou falando só do abuso sexual, eu estou falando do abuso moral, do abuso verbal, do abuso, tá? Em si. E aí a gente precisa ter todo um estudo sobre abuso para entender. Ou eu sou abusado, porque eu aprendi exatamente a mesma coisa, então eu deixo com que as pessoas que têm mais hierarquia sobre mim abusem de mim, tá? E aí também tem várias maneiras da gente ser abusado. Que mais? E aí a última é a crenças de vergonha. Então isso aciona em todo mundo crenças de estar inadequado quando você é desobediente. Então se eu sou desobediente, eu sou inadequado. E vejam, olha o que vocês estão escrevendo aqui para mim. Ah, não, mas a gente pode ser rebelde. Tem gente que é rebelde e faz ao contrário. Por que é que a gente chama de rebelde? Como se fosse uma rebelião. Isso é um reforço de que quem não é obediente é inadequado, porque um rebelde é inadequado socialmente, se a gente for olhar historicamente, né? Então, olhem como isso está muito intrínseco dentro da gente. E, na verdade, isso é uma interpretação social, né? E todo mundo que tem tantos que a gente está chamando de rebelde, mas que não é, quanto as pessoas que conseguiram, foram para a síndrome do bom menino e da boa menina, de fazer tudo certo, de seguir um padrão, de buscar segurança, vai ter essa crença de vergonha e de inadequação acionada em relação às hierarquias. Então, vai ter dificuldade com hierarquias, vai ter dificuldade com dizer não para hierarquias e quando for hierarquicamente mais velho ou ter mais poder que alguém, vai provavelmente querer que a pessoa o respeite acima de todas as coisas, tá? O pessoal está falando aqui de genética, de epigenética, né, e tudo, que são características que podem ou não ser herdadas. Gente, o que a gente sabe das nossas características genéticas é que, óbvio que as características genéticas, elas têm uma influência em quem nós somos, mas elas não determinam quem nós somos. A gente já sabe hoje, pelos estudos de comportamento neurocientíficos, que como o cérebro se molda mesmo dos aos 6 anos mais rapidamente do que ele se molda o restante da nossa vida, esse meu período de 0 a 6 é um período que vai me moldar mais do que a minha própria genética.
tá? Quando a gente está falando de comportamento, porque o comportamento também está totalmente moldável ao ambiente, tá? Pelo menos foi isso que eu aprendi no meu mestrado, era isso que os meus professores diziam, que estudavam isso, que eram os pesquisadores mundiais disso, ok? Se vocês souberem algo diferente disso, vocês podem me escrever aqui. Entendemos, gente, o que acontece com o adulto? Então, assim, meu convite é que vocês primeiro olhem para a infância de vocês e para as experiências de vocês. Se vocês tiveram experiências disso, e hoje vocês conseguem perceber na ansiedade, no controle, na dificuldade de lidar com frustração, na falta de conseguir regular suas emoções, em buscar ser um bom menino, uma boa menina, uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma pessoa perfeita, nas relações abusivas no trabalho, em casa, e nas crenças de estar inadequado, se eu não seguir este padrão que as pessoas de maior hierarquia esperam de mim, agora você já tem como saber por quê, e a gente pode sim começar a modificar isso, tá? E eu acho que a gente deve modificar isso, porque eu costumo dizer para as pessoas que é assim: quem é que está tomando as decisões da sua vida, se você tem tomado as suas decisões a vida inteira baseado na obediência à hierarquia? Será que as suas decisões teriam sido as mesmas? Será que você teria feito as mesmas escolhas? A partir de agora, se você trabalhar isso, você pode fazer escolhas diferentes, inclusive com você e com seus filhos, caso vocês tenham filhos, ou com seus alunos, caso você seja um professor, ou com seus colaboradores, caso você seja um gestor. E você pode modificar a sua vida e a vida das pessoas que estão junto com você. Então, acho que essa é uma grande oportunidade aí para a gente rever as nossas questões, né? O que é uma obediência moral e o que é uma educação? Uma educação, nesse sentido que eu estou falando, da relação mental, da relação emocional, das minhas conexões de aprendizagem, ela é uma educação que me educa através da motivação, do respeito a quem eu sou e de quem eu sou biologicamente. Então, se eu sou uma criança e um adulto, você vai entender que aquilo que eu entendo é diferente, né? Você não pode tratar uma criança como um adulto e vice-versa. E ela vai conseguir identificar, através dessa minha biologia, de quem eu sou, das minhas necessidades, das minhas emoções, qual é a melhor maneira de eu entender os impactos negativos e positivos das coisas que eu faço na minha vida. Vamos colocar essa explicação, né? A obediência é quando eu uso da minha hierarquia para você aprender ou fazer as coisas. É quando eu digo, faz, senão eu vou ficar bravo com você. E eu sou seu pai, ou sua mãe. Faz, senão eu fico triste com você. Já viram um tanto de filho que fala, mamãe, você ainda tá triste comigo? Você tá triste se eu fizer isso? É isso, gente, é a busca de amor. Faça, senão eu retiro o meu amor por você. Faça, senão você não será um aluno nota 10 e eu vou te mandar para a diretoria. Então, isso é obediência, é quando eu uso da minha hierarquia para que você faça e aprenda alguma coisa. E aí a gente aprende por medo, né? A gente não aprende por motivação, a gente não aprende por autonomia. Deu para ficar claro a diferença entre educar e manipular, que é quase uma manipulação inconsciente, né? Dessa maneira. Ficou claro, gente? Sim? E aí vamos entender o que a gente faz com isso? Eu fiquei levantando a problemática aqui, né? Mas assim, só a gente ter essa noção já é uma boa coisa. E começar a entender a minha própria relação com essas regras que eu coloquei para mim mesmo, de que eu preciso ser respeitado, que eu preciso ser reconhecido, que eu preciso que as pessoas acreditem no que eu estou dizendo. Isso tudo tem a ver com obediência, né? Então eu começo a olhar um pouco, será que eu preciso? Por que é que eu preciso, né, que digam amém para tudo que eu falo? Por que é que eu preciso que meu filho ou minha filha concordem com tudo que eu desejo, se eu não estou sempre certo? Se ele é uma criança ou se ela é uma criança, e as conexões cerebrais deles e emoções e necessidades são diferentes das minhas necessidades de adulto. Por que eu quero que meu filho durma a noite inteira e fico bravo com isso, se ele não consegue? Por que eu quero que ele se regule se ele não consegue? Então, a gente começar a pensar qual é a real necessidade que eu tenho de ser reconhecido por pessoas que são hierarquicamente mais baixas e mais altas do que eu, né? Isso para mim nem faz sentido essa frase, tá, gente? Só estou dizendo para vocês entenderem, assim, porque a questão de hierarquia, para mim, eu não tive essa criação da hierarquia.
eu tive uma tão diferente de poder existir, de não precisar ficar dizendo amém a tudo. Meus pais são educadores, então tem muito a ver um pouco com isso. Na psicologia, isso ficou muito forte para mim. Nas organizações, isso foi sendo... eu fui trabalhando isso também de outra maneira, e na terapia eu também trabalhei. Então, assim, a hierarquia para mim hoje não faz nenhum sentido, nesse sentido de que é só porque eu sou hierarquicamente maior do que você, né? Para vocês terem uma ideia de como que isso às vezes embaraça a nossa cabeça, tá? Por gentileza, me dê um exemplo do ambiente de trabalho sobre o líder e da obediência. Eu vou dar um exemplo ótimo. Essa semana passada eu estava conversando com uma das pessoas que eu ajudo, e ele me falou assim: o líder me deu um livro para ler, e o livro que ele me deu para ler tem uma analogia no livro inteiro, que é quando você se tornar líder, você não pode mais ser amigo dos seus funcionários, porque eles precisam te respeitar pela sua função. E eu achei isso tão interessante, porque eu falei assim, quem é que você acha que criou essa regra? Ele falou assim, acho que quem criou essa regra foi um grande general, né? Que para ele era importante ter essa questão de que os outros me olham, me respeitam e se calam sobre mim. Então, toda vez que um líder precisa usar, eu sou o seu líder, e por eu ser o seu líder, você vai fazer aquilo que eu estou mandando, eu sei mais do que você, eu tenho mais experiência do que você, eu estou usando de obediência para lidar com a minha liderança, tá? É a mesma coisa quando a gente é pai, mãe, professor e, enfim. O que a gente faz com isso? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é ter consciência. A nossa primeira coisa é sempre ter consciência. E respondam essa pergunta. Como adulto, como eu reagiria à minha própria vida hoje? Como eu reagiria aos choros, às birras dos meus filhos, aos meus filhos dizerem não para mim, sejam crianças ou adolescentes, aos meus chefes dizerem não para mim, aos meus pais dizerem não para mim? Como eu reagiria hoje se eu não precisasse obter respeito e reconhecimento dos outros? Se isso não fosse algo importante para mim? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que começar a fazer diariamente, porque ela vai mexendo e ela vai desafiando as estruturas da obediência dentro de vocês, né? Vejam, gente, quando uma pessoa ou uma criança diz algo ou não faz algo que você quer, não é uma questão sua de falta de respeito, é uma questão da pessoa. Quando é adulto, é uma questão da pessoa. Ela está com dificuldades de entender, ou ela não está concordando, ou ela não confia em você. Não é porque ela não te respeita, ou ela não confia, ou ela não consegue, e não consegue te dizer porque ela tem medo do que você faça. Então, estou dizendo de um adulto, quando um adulto te desacata, né? Quando uma criança te desacata, seja lá a ordem que foi, é porque ela é uma criança, porque as conexões delas não foram feitas para te obedecer, foram feitas para explorar o mundo, não foram feitas para te testar, foram feitas para explorar o mundo, as próprias emoções, não tem nada a ver com você. Quando a gente começa a entender que isso não tem nada a ver comigo, a gente começa a lidar com essa crença de que, nossa, então por que eu estou reagindo assim se isso não tem a ver comigo? Né? E eu vou ter que, então, usar de outras alternativas que não seja a minha hierarquia e a minha autoridade para te ajudar a fazer isso que eu acho importante de ser feito. Que seja desde tomar banho e escovar os dentes, para uma criança, que são coisas necessárias a se fazerem, até uma pessoa fazer um relatório que eu pedi para ela fazer do jeito que eu quero. O que pode ser que eu esteja errado nesse relatório. Então, a gente sempre tem que dar a possibilidade de estarmos errados e que tudo bem, a gente vai errar como pai, a gente vai errar como mãe, a gente vai errar como filho, a gente vai errar, né? Então, lidar um pouco também com esse processo. Deu para entender? Essa é a primeira questão. Só esse trabalho de entender não é por causa de mim, é por causa da própria pessoa, é o que ela tem condição de fazer. E se ela está reagindo mal, é porque algo não está bem com ela. Ou porque ela não entendeu, ou porque ela não está conseguindo regular as próprias emoções, ou porque eu não tenho uma relação de confiança com ela. Então é isso que eu preciso olhar, é a razão e não a consequência do comportamento, tá? Aí estão me dizendo, eu entendi isso depois de seguir a Márcia. A Márcia é da mesma linha, ela fala exatamente sobre isso, muito baseado na criança, né? Eu falo mais no adulto.
e mudei completamente a forma de agir com a minha filha e foi fantástico. É possível mudar essa forma da gente agir. Qual que é o truque? Entenda que não tem nada a ver com você. Coloca isso na sua cabeça. Por mais que você tenha aprendido que é você que tem que ter as rédeas da situação, se você quiser ter as rédeas da situação, você precisa entender que as rédeas não vai se fazer pelo esforço e pela obediência. Elas vão se fazer pela cumplicidade, pelo entendimento do outro, pela negociação, muitas vezes, uma negociação mesmo de entender o que está acontecendo e flexibilizar, tá? Hoje estou fazendo o seu curso para me curar também. Que bom, porque são dois processos, né? A gente pode começar com os filhos, não tem problema, e depois a gente faz com a gente, ou a gente pode começar com a gente, e depois a gente faz com os filhos, ou faz tudo ao mesmo tempo. O Insta da Márcia é criação neurocompatível, tá? Vale a pena, porque ela fala só basicamente sobre crianças e sobre isso, tá? Então, essa é a primeira coisa, o passo 1. Passo 2, identifique que situações isso é acionado em você. Eu vou dar uma dica. Geralmente, toda vez que alguém faz algo que você não faz algo que você pede, a sua crença de que você precisa me obedecer e eu preciso ser obediente é acionada em você. Também, provavelmente, quando você é julgado por alguém ou se sente julgado por alguém, disso não está certo, essa crença de que eu não sou uma boa pessoa, uma boa menina, um bom menino é acionada em você, tá? Então, identifiquem as situações da sua vida onde essa crença de tua foi acionada. A terceira é toda vez que você precisar escolher entre a sua vontade e a sua regra hierárquica de quem manda aqui, quem é bom, quem é o melhor, quem é competente, escolha a sua vontade interna. Cecília, como é que eu sei qual é a minha vontade interna? Aí está uma grande questão. A gente, quando teve uma educação por obediência, a gente não sabe, a gente não aprendeu a olhar para os nossos desejos internos. A gente tem até medo deles. Mas a gente sente que isso não está totalmente certo, né? A gente tem essa sensação de que fazer isso que eu estou fazendo não é uma boa coisa, né? Então, o que você pode fazer é, toda vez que você precisar, ou que você for querer de força, ou da sua autoridade, como pai, como mãe, como chefe, como qualquer coisa, como uma pessoa que sabe mais, né? Pense assim, o que é que eu desejo realmente agora? Aí eu desejo que essa pessoa me escute. Então mude a sua abordagem. Escute a pessoa primeiro. E pergunte o que ela está sentindo. Fale para ela se acalmar. Fale para você se acalmar, porque você também está alterado, né? Mude a sua abordagem. Vá pelas tangentes, ao invés de ficar insistindo na questão de que o outro tem que fazer exatamente aquilo que você pediu para ele fazer. E aí cada um vai descobrir a sua abordagem, né? Uma das coisas que eu falo para a gente reprogramar a mente é assim, ó, toda vez que você se sentir desafiado, ou pelos seus filhos, ou pelos seus professores, ou pelos seus alunos, ou por pessoas que são mais ou menos que você, repita para si mesmo: eu não preciso provar que eu sou bom. Eu não preciso provar que eu sou bom, tá? Eu posso ter uma outra alternativa para esse processo. Isso não é comigo. Eu não preciso provar que eu sou bom. É assim que a gente, na repetição, reprograma a mente. Estou anotando tudo, que eu falei coisa demais. Ave Maria. E aí agora, vou dar alguns exemplos, que as pessoas, na realidade, às vezes não conseguem fazer. Pensei, como é que eu substituo isso? Os meus filhos, comigo mesma, né? Então, quando você for tomar uma decisão na sua vida que está te causando algum tipo de impulso que não é muito positivo, pense, eu estou fazendo isso para quem? Já falei dessa pergunta aqui, essa pergunta é poderosa. Para quem eu estou fazendo isso? Para postar no Instagram, para ser reconhecido como uma boa mãe, uma boa pessoa, uma boa profissional, para que me olhem como alguém de desejo, de admiração, para que meus pais me aprovem, ou eu estou fazendo isso porque está lá dentro de mim. Se não estiver dentro de você, pare imediatamente o que você está fazendo e repense. Pega essa pergunta, para quem, e cola aí pela sua casa, tá? Porque ela ajuda demais. Eu sei que tem gente aqui que eu já dei essa pergunta. Escrevam, gente, do impacto dessa pergunta para todo mundo ver que essa pergunta tem um impacto maravilhoso, tá? E aí, se vocês precisarem, repitam. Eu não preciso provar que sou bom. Eu posso seguir adiante agora, tá?
E a segunda coisa, se é os filhos de vocês que estão fazendo isso, busquem perguntar. Eu não quero, eu não vou. Ou ele vai te bater porque é uma criança, ou ele vai te xingar. Você pode muito bem falar, olha, eu não gosto quando você me xinga, né? Porque a gente tem o direito de não gostar. Tudo, eu não gosto quando você me xinga. O que está acontecendo? Você está muito bravo? Você está bravo por quê? Comece você a respirar mais calmo, para que você consiga acalmar o outro pelo entendimento, não pela força. Franciele, não consigo. Então, gente, se tranca no banheiro, fica tranquilo lá, faz técnicas de respiração e depois volta, tá? Em vez de mandar o filho se trancar no banheiro, você se tranca no banheiro. Tô sozinho com minha filha, não tenho o que fazer. Pede um tempo, fala calma. Então, eu sei que você tá nervoso, eu também tô, deixa eu me acalmar aqui e depois eu acalmo você. A gente pode buscar estratégias que não condizam com a obediência, que não condizam com a gente deturpar a ideia de que só porque a gente é menos ou é menor, a gente tem que dizer, fazer aquilo que o adulto está dizendo. Gente, a maioria dos abusos infantis, e agora eu estou falando de abuso sexual, eles estão relacionados à obediência. A maioria, porque é algo que a criança aprendeu, que o adulto pode mexer nela a hora que ela quiser, que o adulto pode beijar no rosto dela, porque ela é uma criança, que ele pode pegar ela e apertar, porque ela é uma criança. Então, por que ele não pode tocar no resto do meu corpo? Se eu entendi que meu corpo pode ser violado por qualquer tio ou avô que esteja com saudade de mim, mas eu não quero que me toquem. Tudo isso é obediência, né? Eu obrigar uma criança a dar oi para as pessoas, uma criança até 7 anos, 6, 7, não vai querer dar oi para ninguém, né? Depois que ela vai aprendendo essa construção social, eu obrigar a criança a beijar e abraçar as pessoas. Imagine se obrigassem você, adulto, a beijar e abraçar as pessoas. Entendeu? Isso é uma questão de trazer regras de obediência só porque o outro é mais velho e só porque você é mais novo. Então, comece a abrir a participação das crianças, dos alunos, para que elas tenham a possibilidade de dizer não, de dizer por que não, de dizer que elas se sentem mal, de dizer que isso me faz mal, essa regra para mim é horrível. Talvez você não precise mudar as regras da sua casa, mas você possa dar o espaço para que a criança e o adolescente falem sobre isso. Isso já muda tudo, né? E aí você reconhece que tudo bem, algumas regras a gente vai odiar mesmo, tomar banho todo dia pode ser um saco para uma criança, porque ela vai preferir brincar, né? Mas olha, é tão importante, né? Porque senão a gente fica sujo, nasce um bichinho, tem fungo, mostra um filme de fungo, e aí começa a gente a ter doença, né? Tem que ir para o hospital, então você pode ir explicando de outras maneiras, tá? As coisas que não devem ser feitas, porque são coisas que são importantes para a criança ou para o próprio adolescente desenvolver. Só que antes de explicar, gente, tem que acolher, não tem que obrigar, tá? A mesma coisa com os adultos. Ninguém é obrigado a te entender, ninguém é obrigado a te aprovar, e isso não tem nada a ver com você. Primeiro pergunte por que essa pessoa não está fazendo, por que ela não está te entendendo, o que está acontecendo. Calma, vá para o banheiro, respire, toma uma água gelada. E vá repetindo. Eu não preciso provar que eu sou bom. Não preciso, o mundo não está contra mim. Tá? Estou finalizando aqui já. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha ajudado vocês a rever um pouco de vocês como adultos, porque eu trabalho com adultos, né? Então, acho que é tão importante a gente poder se rever e respirar um pouco de que a gente é imperfeito, né? E de que a gente pode mudar essa nossa necessidade de ser perfeito, de ser bom, de ser aceito.